Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 5: Tão grande salvação. Autor Esdras Mar. Título da semana 3: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Parte 2. Domingo. Ler com oração Gênesis 3,15, que diz: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo, a vacina prometida. O apóstolo Paulo encoraja-nos a viver em santidade e sinceridade. A palavra santidade também pode ser traduzida para simplicidade. Deus quer que vivamos na simplicidade. A sabedoria humana e nossa vivência podem deixar-nos complicados. E isso pode ocorrer até mesmo na vida da igreja. Passamos a analisar tudo e até nos tornamos desobedientes. Por isso precisamos seguir o exemplo das crianças que são simples. O próprio Jesus disse que delas é o reino dos céus. Hoje o mundo é marcado pela desobediência, e é a simplicidade que nos conduz à obediência, a qual vem pela fé. Paulo nos aconselha a ser sábios para o bem e simples para o mal, bem como obedientes à palavra profética. A desobediência e a falta de simplicidade são consequências da contaminação do veneno da serpente e comprometeram a entrada do povo de Israel na boa terra de Canaã. No Jardim do Éden, em primeiro lugar, houve a advertência de Deus. Em segundo lugar, o homem foi enganado pela serpente. E em terceiro lugar, houve a infecção do homem pelo vírus da desobediência. Então Deus se dedicou a um trabalho que durou 4.000 anos para preparar nossa vacina, que chegou por ocasião da primeira vinda de Cristo. Graças a Deus. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo. Embora tenha sido Eva a primeira a ser enganada, Deus considera o homem como responsável. Portanto, fica evidente que a desobediência foi a porta para o pecado entrar no mundo, e pelo pecado a morte entrou e passou a reinar. A incredulidade afasta o ser humano do Deus vivo, ou seja, desconecta-nos de Deus. A incredulidade e a desobediência sempre andam juntas. Isso é profético. Aconteceu com o povo de Israel e pode acontecer conosco. Se formos infectados pela incredulidade e pela desobediência, não entraremos no descanso do reino. Por isso, precisamos tratar de todo o resquício de incredulidade e desobediência. Muitas vezes percebemos, pelo falar dos irmãos e pelas mensagens que recebemos, que a rebeldia e a desobediência ainda estão presentes em nosso meio. Isso é muito perigoso. Precisamos abrir a porta de nosso coração para nele entrar o caminhãozinho da fé. Se assim não fizermos, o caminhãozinho volta. Mas se abrirmos nosso coração, ele descarrega a fé objetiva em nossa fé subjetiva. Corremos o risco de, mesmo ouvindo as boas novas, não entrar no descanso do Senhor. Por isso vamos esforçar-nos, exercitando o espírito e mergulhando na palavra. Todos os dias à tardezinha Deus se avistava com o homem no Jardim do Éden, mas um dia ele não o encontrou. Infelizmente, Adão já se desconectara de Deus, porém continuava no jardim. Talvez ele pudesse correr para a árvore da vida e comer de seu fruto a fim de se reconectar. Deus, porém, em sua sabedoria, sabia que isso não seria possível. Vemos que este não permitiu que o homem comesse da árvore da vida, pois isso violaria todos os princípios divinos. Desse modo, ele expulsou o homem do jardim. E a partir daí,
iniciou-se a desconexão total, espiritual e física, entre o homem e Deus. Vejamos também Gênesis 3:24, que diz: "E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida." Esses são os 3 requisitos que impediam o homem de se voltar para Deus. O primeiro está expresso pelos querubins, que representam a glória de Deus. O segundo e o terceiro requisitos referem-se ao refulgir da espada. Essa porção pode ser traduzida como uma espada com fogo que se revolvia. A espada representa a justiça de Deus e o fogo, a santidade. Em resumo, os 3 itens para a reconexão do homem com Deus são glória, justiça e santidade. Há, porém, uma revelação tremenda. Gênesis 3:15 diz: "Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." A inimizade é entre a tua descendência, isto é, a descendência da serpente, e seu descendente, referindo-se ao descendente da mulher. Aprecio muito essa expressão e a considero uma das mais lindas da Bíblia: o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? É Cristo. Ele é a vacina que feriu a cabeça da serpente e anulou seu veneno. Cristo é a preciosa vacina anunciada e preparada para salvar o ser humano. Agora, prestemos atenção à expressão "e tu lhe ferirás o calcanhar". Vemos aqui que quando Jesus foi crucificado, a serpente picou e matou o Filho do Homem. No entanto, a vida eterna nele produziu o anticorpo da ressurreição para tragar a morte e ressuscitá-lo. Em sua ressurreição, ele esmagou a cabeça da serpente. Que promessa extraordinária temos nesse versículo. É a promessa da vacina. Vamos valorizar a vida da igreja e as reuniões. O Senhor precisa de cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, integrantes da noiva de Cristo e de seu exército. Somos gratos ao Senhor por sua obra de redenção, pela vacina contra a morte que o inimigo injetou no homem. O Senhor Jesus é o descendente da mulher que veio para nos salvar. Que estejamos preparados todos os dias para a volta do Senhor. Amém. Pergunta de hoje: como Deus preparou a vacina contra o vírus do pecado? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.